Olá pessoal, começando mais um Vira Pod, é o meu lado Gabriel Foguinho, ele tá confiante hoje. Hoje vai dar bom, hoje tem polêmica, viu? A CM Neto vai estar presente hoje aqui. Vai estar presente no fogo hoje aqui na conversa. Jerônimo vai estar aqui também. No fogo também na conversa. É isso aí, você que está nos assistindo, acompanhe nosso programa. Vá lá, se inscreva no nosso canal, no Facebook, Instagram, acompanhe a gente lá. A gente também está no TikTok. E hoje nós estamos aqui com a presença do vereador de Salvador, Sidninho. Seja bem-vindo, meu nobre. É isso aí. Já boa noite ou bom dia. Na hora que vocês forem nos assistir, cumprimentar todos, cumprimentar meu amigo Gabriel Foguinho, cumprimentar o Véi Jura. É isso aí. E estamos na área, estamos aqui para poder falar um pouco de política, de futebol, de mulher, tudo que de gera montaria. Montaria também. Sidninho, quem não conhece Sidninho, como é que começa a história de Sidninho na política? Isso começa sem até a gente saber. Política nasce com você, nasce com a gente. E a gente sempre fez política, só que de forma involuntária. A partir do momento que a gente decidiu fazer política de forma profissional, a gente já vinha fazendo política há muito tempo. E é isso que a gente faz, é isso que a gente caminha, a gente ajuda o próximo. E acaba sendo uma missão nossa de vida, uma função social, onde Deus escreveu e eu tenho que cumprir. Então, esse é o nosso caminho de vida, nosso caminho de algum tempo. A gente está na política, no próximo ano completa 10 anos, formalmente, né? Foi meu primeiro movimento. Lógico que a gente já se colocou como presidente de grêmio de escola. Lógico que esses debates, esses movimentos políticos apartidários sempre aconteceram, mas partidariamente falando e com motivação e com finalidade, ano que vem completamos 10 anos e 8 anos de mandato. O senhor já vem de 2 mandatos, 2016 e 2020. Exatamente. Estamos na política com mandato desde 2017, né? 2017. Quando a gente toma posse. Concorreu a eleição em 2016. A primeira eleição foi em 2016. Desde então, a gente participou da eleição pelo PTN de 2016, 2018, 2020, 2022 e 2024, a próxima. Admitindo que dessas últimas 4 eleições, e contando já com a próxima 5 eleições, fui candidato em 4. Então, não descansou. A Deus, já sabemos o caminho das pedras e precisamos de uma eleição vingadora, uma eleição viradora, uma eleição que realmente nos mostre e nos motive a estar caminhando nesse sentido, que é ser político e não medir esforços para poder ajudar o próximo. Agora, Sidninho, você levanta aí esses 10 anos, você aqui não vem de família tradicional na política, né? Então, eu acho que quando o Jura pergunta assim, como nasceu o Sidninho, porque a gente vê 10 anos. Sidninho, em 2 anos, conseguiu viabilizar uma campanha para vereador. Você não tinha familiar, você não tinha... Né? A gente não ouve falar. Então, como esse Sidninho mesmo, de fato, nasceu nesse movimento social, hoje que a gente vê tão forte em Mata Escura, Jardim Santo Inácio, que a gente vê ali muito na sua página, divulgando seus trabalhos, é justamente... Até mandar um abraço para a página lá, Mata Escura Acontece. Grande amigo nosso. Essa página aí, ela é benquista por todos e só vem crescendo porque representa o bairro. Pois bem, a gente entrou na política ainda em 2014, quando da candidatura do deputado Bacelar. Bacelar foi candidato pela primeira vez a deputado federal e por conta de uma vizinhança, eu morava próximo a ele, sou muito amigo do filho dele, meu compadre, meu amigo, e a gente colou na campanha, como diz o outro. Na verdade, fui para cima, a gente ajudou no que pôde, ajudou não só na capital, como também no interior. Fizemos de tudo para que o deputado Bacelar pudesse alcançar esse pleito que seria a sua primeira candidatura a deputado federal. Logicamente, logrou êxito, virou deputado federal e muita coisa mudou depois desse ano. Porque em 2014, Bacelar ainda foi candidato pelo grupo de Neto. Já em 2015, o PTN, o antigo PTN, que em 2012 havia feito 6 vereadores, a maior bancada da Câmara Municipal, ele decidiu caminhar com o grupo do PT. E daí em diante, o PTN, que virou Podemos, desde 2015, caminha com o PT. E foi uma movimentação grandiosa. Haja visto o número de cadeiras que existia na Câmara. Então, a partir do momento que o PTN decidiu caminhar com o PT, ele já acabou perdendo algum tipo de estrutura municipal. Eu falo enquanto
legislativo, enquanto vereadores, não só também, como também estrutura política. Isso foi uma decisão do presidente, do deputado Bacelar, e isso aconteceu por muitos anos, até que em 2020, missão cumprida, eu decidi caminhar com quem realmente estava preocupado com a cidade de Salvador. Sim. O PT, a oposição, e quando eu falo PT, eu acabo abarcando todos os outros partidos, né? Inclusive o pessoal que se diz que não é oposição, mas é oposição quando convém. O pessoal, quando convém, é oposição. Quando convém, está com o PT. Quando não convém, está sozinho. Então, quando eu falo PT, eu abarco todos os partidos de oposição ao governo municipal. E são partidos que não têm qualquer tipo de interesse na capital. O interesse, ele acaba e esbarra no Estado. Daí a movimentação que a gente viu no ano passado. Daí a gente viu como existe essa disparidade em relação ao interesse do Estado, no Estado, na União e comparado com o município. É a história do partido, né? O partido só quer saber de deputado federal. O partido quer número de cadeiras. O senhor falou na questão da esquerda e da direita, queira ou não, aqui a gente não tem esse convívio de dizer assim, eu sou centrão, né? Que isso aí a gente vai deixar para Brasília. Mas aqui é direita ou esquerda. E o senhor, quando disputou a primeira eleição, em 2016, o senhor vem do grupo de Neto. Não. Eu PTN. Nunca participei do grupo de Neto. Nunca apoiei Neto. Não tenho qualquer afinidade política com Neto. E hoje faço parte de um projeto em que apoia Bruno Reis e que apoia Bruno Reis para ser apoiado por Bruno Reis. Meu grupo é a periferia, meu grupo é a favela, meu grupo são meus eleitores, meu grupo é esse. Lógico que eu caminho com o presidente da casa, o Carlos Muniz, de alguns anos, desde o PTN. Lógico Sim. que a gente tem algumas relações, outras com parceiros da política, mas meu grupo são meus eleitores, são meus assessores, são meus amigos, são os que pensam como eu penso. E todos eles são consultados a cada eleição. Eu, em 2016, eu apoiei Alice Portugal. O PTN votou com a Alice Portugal. A Alice Portugal foi nossa candidata do PCdoB. A vice de Alice Portugal, se eu não me engano, foi Maria del Carme. Sim. Aí eu tenho que puxar o HD aqui. Mas essa foi a nossa candidata a prefeita. Em 2018, meu candidato foi Bacelar para deputado federal. Tivemos, por condições de partidárias e caminhos partidários, apoiamos um deputado estadual chamado Anilton Bastos, na verdade, um candidato a deputado estadual, Anilton Bastos, um senhor prefeito de Paulo Afonso, um médico qualificado. E nosso grupo, na verdade, os apoiadores deram quase 13 mil votos para Anilton aqui em Salvador, sem ele nunca ter pisado o pé. Mato Escura, a gente conseguiu quase 1.500 votos, sem ele nem saber onde é Mato Escura. Por quê? Porque a gente tem um trabalho sério, um trabalho dedicado, e a gente conseguiu o aval do povo para conseguir esses votos. Em 2020, eu votei com o Bacelar para prefeito. Então, voltando nessas últimas 4 eleições e citando, incluindo a de 2024, eu nunca votei com o Bruno Reis. Nunca fui de grupo de Neto, nunca votei com Neto. Na eleição do ano passado, eu votei com o João Roma. Você, inclusive, foi líder da oposição contra Neto. Fui líder da oposição no governo de ACM Neto 3 anos. Inclusive, me debruçando juntamente com os colegas da oposição para tentar realmente buscar algum ganho para a cidade. Qual a dificuldade de trabalhar com a ACM Neto? Graças a Deus, eu nunca tive esse desprazer. Não sei como é trabalhar com o Semineto, conheço pessoalmente, tenho uma boa relação com a Semineto pessoalmente, mas politicamente não tenho. Nunca fui convidado para sentar com o próprio. Logicamente, a política é a arte civilizatória, é a arte do diálogo, e na política poderia se sentar com o ex-prefeito para tratar de pautas que sejam de interesse comum, mas em nome da política, em nome do diálogo e em nome de qualquer outro projeto que possa beneficiar a nossa cidade, nosso estado. Mas por hora não tenho experiência, nunca sentei com
o ex-prefeito. Toda a minha interlocução junto ao executivo era com o líder de governo. Eu, enquanto líder da oposição, nunca nem sabia a porta da prefeitura onde era. E sempre fui me dedicado às nossas pautas de oposição, focado no tributário. Eu sou advogado, sempre busquei me atentar a essas majorações tributárias e explorei bastante isso nos primeiros 4 anos como vereador. Bruno Reis, em 2014, foi estadual de Bacelar. Então, lá atrás, quando eu entrei na política e eu voltei com Bruno Reis e Bacelar, foi quando eu tive meu primeiro contato com o Bruno, um ser humano fora da curva, um ser humano humilde, batalhador, que chegou onde chegou por mérito próprio, lógico, assim, esforço próprio, o mérito às vezes, e na maior parte das suas vezes é coletivo, mas Bruno Reis me representa. Bruno Reis pensa como eu penso. Bruno Reis veio de baixo e continua pensando do mesmo jeito. A Prefeitura de Salvador nunca entregou tanto como vem entregando nos últimos anos. Então, quando Bruno Reis se candidatou a prefeito, eu não pude apoiá-lo, porque existia uma relação com o deputado Bacelar, o candidato Bacelar, candidato este que sempre foi renegado pela esquerda, desde que decidiu seguir com o Rui Costa, nunca teve o espaço que deveria, até porque Bacelar hoje, conjunto com poucos outros, representam um movimento de Salvador e poderiam ter explorado muito mais. Não exploraram. Então, em 2020, cumpri com o acordo que tinha com o Bacelar e logo em seguida, em 2021, nosso primeiro ano do segundo mandato, declarei apoio a Bruno Reis. Realmente identifiquei que não daria para caminhar com a esquerda, porque a esquerda tem vícios inegociáveis, tem vícios irreparáveis. E hoje estamos ao lado do prefeito, buscando a reeleição do mesmo, buscando a minha reeleição. E graças a Deus, caminhando no sentido positivo de vitória. Hoje estou no Podemos. Estou no Podemos. Fui candidato a deputado ano passado, federal, pelo Podemos. Sou o primeiro suplente de deputado federal. Com a votação? Com a votação, inclusive, que lhe falo, me deixou muito animado. Existia uma simpatia por parte da população baiana, mas a gente não consegue tirar do poder um partido, um grupo que tem tantos anos à frente. Então, essa mudança, ela acontece e ela vai acontecer gradativamente, e a gente tem que começar pela capital, pelas grandes capitais. O Podemos hoje tem como presidente Heber Santana, que sempre foi da base de Neto, um presidente que está ainda em discussão, numa guerra com o Raimundo Costa, que é o deputado federal, e o Podemos ainda não se posicionou em relação à candidatura do ano que vem. Agora uma curiosidade, porque Heber Santana hoje está no governo de Jerônimo, na Defesa Civil, na Superintendência. Perfeito. E Raimundo Costa, federal eleito, e o partido caminha lado contrário ao governo. O Podemos ele não se posicionou ainda na esfera municipal. O Podemos ainda não se posicionou na esfera estadual. Na verdade, existe um movimento já consolidado entre o Podemos e o governo Lula. Que foi a união, por mais que o seja PSC com o Podemos, né? Por mais que seja, não é que digam que não, mas existe. Daí as indicações do Raimundo Costa para os cargos que hoje ele consegue indicar tecnicamente. Mas o Podemos, ele passa por essa transformação. O Podemos não foi incorporado. O Podemos incorporou o PSC. E hoje o Podemos e o PSC são um partido só, é um partido só. Esse partido hoje, o Heber, por ser do PSC, por ter uma interlocução muito boa com a majoritária, com a nacional, ele consegue ter votos em relação a movimentações dentro dos estados. Me parece que o PSC, quando foi comprado, foi incorporado ao Podemos, exigiu e pediu que o Rio de Janeiro e a Bahia fossem do PSC. Então, a Renata Abreu, a presidente do Podemos, está cumprindo, e hoje o Heber é o presidente do Estado. O Heber hoje está na Defesa Civil do Estado. O Raimundo hoje está contemplado pelo governo Lula. E Salvador, a Renata prometeu para Bruno o partido, mas tudo indica que não vai acontecer. Não vai cumprir. Agora, tudo indica que não vai cumprir. Esse questionamento aí, Cidinho, você falou da Nacional.
você, né, quando teve toda essa dança das cadeiras, você chegou que você era o vice-presidente. Você chegou a assumir a presidência do Podemos ali, naquele tampão, podemos se dizer assim a palavra. E você conduziu ali aquele período, inclusive pré-eleitoral, não foi? Que depois, inclusive, teve até uma polêmica que eu queria até saber de você. Como foi isso que a presidente botou o esposo dela aqui para assumir essa presidência e como foi essa ligação? E hoje você no Podemos, você está na direção do partido, não está? O Podemos, ele simplesmente decidiu por filiar o hoje deputado Raimundo Costa, decidiu por apoiar o antigo candidato Assemineto, mas esqueceram de combinar com os russos, né? Quando o Bacelar renunciou à presidência, eu me mantive presidente e no amanhã recebi um ofício para assinar renunciando à presidência do Podemos. Porque haveria na parte da noite um ato de filiação do deputado Raimundo Costa e também de apoio a Neto. Eu prontamente me neguei a assinar o evento que estaria marcado para 19 horas. Já com a presença do Neto, de todos os outros políticos, não iria acontecer. Eu estava em Brasília, ao lado do ex-ministro João Roma, e sentado, começamos a discutir até onde isso aí seria plausível, até onde isso aí seria interessante para o nosso movimento. O Podemos é o partido que eu vi nascer. Eu nunca fui filiado a qualquer outro partido. Se hoje o Podemos está desse tamanho, na verdade, se o Podemos chegou ao tamanho que chegou em 2018, foi mérito de todo o grupo que ajudou, né, a contribuir. Inclusive Bruno Reis, inclusive Bacelar, Alex Lima, Emerson Penalva, Tonho Carolino, Sidninho, Carlos Muniz. Então o Podemos já foi uma máquina. Já foi uma máquina. Já foi e quem acabou com o Podemos foi a esquerda, através de decisões, né, unilaterais, decisões estas que hoje, inclusive, o país vem sofrendo, porque decisões oriundas do ex-governador Rui Costa, do hoje ministro e chefe da Casa Civil Rui Costa, que não consegue dialogar. Então, Podemos, ao mesmo tempo, quando chegou na base do governo, quando chegou na esquerda, tinha 2 deputados estaduais, 2 deputados federais e 6 vereadores. Ao fim desse mandato do governador Rui Costa, o Podemos só tinha 2 vereadores e um deputado federal, que se apequenou. Talvez o desejo seria esse. Tanto que o deputado que fez com que o Podemos virasse o que virou, teve que sair do partido e hoje está no PV. Então, nessa ocasião, Gabriel, eu, enquanto presidente, eu tive que sentir e avaliar realmente o que a gente deveria fazer. Nesse momento, me lancei candidato, até como uma forma de me proteger dentro do partido. Para mim, partido é tudo. Então, se eu ganhasse a eleição, e foi o que a gente tentou fazer, eu estaria presidente do partido. Então, eu daria continuidade a um partido que chegou a ter 255 diretórios no estado da Bahia, um partido que chegou a ter 2 deputados federais, 2 estaduais, 3 estaduais, aliás, porque Alex Jânio e Alan Castro eram do Podemos quando ganharam a eleição. Então, foi um partido que realmente tinha um tamanho outro. E hoje está numa disputa entre Raimundo Costa, que, sinceramente, é um deputado que as políticas são voltadas para a pesca tão somente. A gente pode dizer que Raimundo Costa deve também o mandato a você? Com certeza absoluta. E acho que deve, inclusive, um pedido de agradecimento, não só ele, como todos do Podemos, né? Eu poderia não ter sido candidato, fui candidato para justamente fazer com que o partido crescesse. O marido da Renata, o Gabriel, ele veio para a política não para salvar o Podemos, mas para compor junto com o Podemos aqui na Bahia. Ele é de Itabuna, ele tem um quião político em Ilhéus, Itabuna, aquela região. Tem um interesse também político, mas nunca militou, nunca fez qualquer tipo de trabalho aqui na área e voltado para o partido. Então, o mínimo que deveria acontecer seria a gente estar tratando do diretório municipal, onde o Podemos poderia estar com a gente, poderia estar com o Bruno Reis, dialogando e buscando crescer novamente. Mas não. Então,
tudo que se decide em Brasília não chega aqui, né? Na sua maioria. Principalmente quando a gente fala de partido. Vereador, mas todo esse desenho do Podemos, e uma vez prometido a Bruno Reis, e não for cumprido, isso é uma possibilidade do senhor sair do partido? Eu estou saindo do partido. A janela só abre para mim em abril. Eu venho conversando muito e tenho conversado muito com o presidente Carlos Muniz, que foi para o PSDB. Estou em diálogo com a Adolfiana do PSDB. Hoje a gente está avaliando toda essa questão de mudança partidária. Meu desejo é que realmente o Podemos caminhe com o Bruno Reis e daí eu me incluo no partido. Mas me parece que a esquerda essa é a condição para o senhor ficar ou ir embora? Minha condição hoje para poder continuar no Podemos, ela é simplesmente o de reconhecimento de um trabalho prestado. Não é condição, é o reconhecimento. Senão a gente vai para os partidos maiores e a gente vai... Mas passa também pelo apoio de Bruno Reis. Passa. Não tem chance da gente ir para um partido que não apoia o prefeito Bruno Reis. E lhe falo, a gente tem um trabalho que sempre foi social, um trabalho que sempre foi humano. E quando a gente fala estrutura de prefeitura, é algo que passa longe do nosso mandato. Até porque eu não sei trabalhar com estrutura de prefeitura. Eu sei trabalhar com o povo. Foi isso que eu fiz nas últimas 4 eleições. E não estou encantado por qualquer tipo de estrutura de prefeitura. Até porque eu não sei trabalhar. Mas sim pela figura Bruno Reis. Mas sim por uma pessoa que eu tenho uma afinidade, uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que me faz feliz estar junto, porque eu sei que o povo será reconhecido, eu sei que a cidade de Salvador ganha com ele. Cada vez mais ele se distancia do Neto, cada vez mais ele acaba virando o prefeito com suas ideologias, com seus movimentos próprios. Eu sinto que tem uma rusga aí com o Neto. É muito difícil você ser prefeito depois de um Neto. O Neto é um popstar. O Neto, tecnicamente, é muito bom. O Neto, talvez... hoje estaria o melhor governador do Brasil, como eles gostam de falar. Mas Bruno Reis não teria uma gratidão a Neto, não? Será que não é possível? Não, com certeza. A relação de Bruno e Neto é intocável. Existe não só uma adoração, como existe também uma relação de, não vou dizer subordinação, mas de parceria. Bruno ouve muito Neto e Neto ouve muito Bruno. Mas isso é Neto e Bruno, não é Cidinho e Neto. Será que ele não vai conseguir unir? Mas não pode repetir essa relação de ACM Neto e Roma, que romperam, até compadres eram, são, né? Eu participei de boa parte dessa discussão de Neto e Roma. E, sinceramente, acho que não. Acho que Neto aprendeu muito na eleição do ano passado. Talvez ele seja até um outro político, outra pessoa. Acho que ele não repetiria o mesmo erro. Comenta-se muito nas vaidades dele. Será que ele guardou isso numa mala, no armário? Essa aí é a pergunta que a gente deixa no ar, viu? Quem esteve aqui com a gente discutindo foi... Léo Prates. Léo Prates. E Léo Prates aqui afirmou fez uma afirmação aqui que na hora eu duvidei, que ele disse que Neto ia mudar a vertente da política, ia querer apoio, mas não ia apoiar ninguém. Foi quando ele não apoiou Lula. E a gente questionou isso. E também não apoiou Bolsonaro. E eu dizia assim, ele vai apoiar quem? Ele disse, não, ele está invertendo o polo da política. Isso vai ficar na história. Ele quer apoio, mas não dá apoio a ninguém. Será que isso aí fez ele perder a eleição? Eu sei que ele apoiou o Bolsonaro, né? Eu sei que Neto apoiou o Bolsonaro, inclusive Bolsonaro no segundo turno veio para algumas movimentações de candidatura e declarou apoio a Neto, sendo que, inclusive, o ex-ministro João Roma, governador... Mas Neto não declarou apoio a ele. Não colou a imagem. Como? Mas não teve um palanque junto. É porque não dá para ser amante o tempo todo, né? Eu acho que a gente tem que ter nossos posicionamentos muito firmes, principalmente quando a gente fala com o povo e a gente fala de política, que é algo muito importante, sério e transformador. Neto, ele não queria colar com a imagem a Bolsonaro, mas ao mesmo tempo não conseguia ter identidade com o grupo que estava votando com o Lula. Então, ele tentou e fez com que seus deputados, seus articuladores e apoiadores se utilizassem da estrutura do Bolsonaro nos 4 anos e depois queria que esse pessoal, esses articuladores, pedissem voto para ele. Ninguém pediu voto para Neto.
Neto foi muito bem votado, inclusive. Mas, vejamos, e um pouco no retrovisor, para que pedir voto para Neto? Neto pediria voto para você, Júlio? Não. Pediria para você, Gabriel? Então, hoje, a política e nossa vida é uma mão dupla. Aqui a gente tem que plantar para depois colher. E ele plantou nos últimos anos o que plantou e colheu ano passado. Torço por ele, quero que ele realmente mude e coloque as vaidades de lado, apesar de ser um senhor político, tecnicamente falando, mas novo, né? Tem muita coisa ainda para acontecer e talvez ele chegue lá. Agora, você falou em dar voto aí. Vou fazer um questionamento. Você carregou, quando ninguém acreditava na candidatura de João Roma, quando achava que era me perdoa o termo, mas não é louco, mas né, um doido que está se lançando. Eu digo doido por causa daquela guerra de gigante que estava ali, a Semineto e o governo que já vinha disputando, né, Rui, Wagner, estruturando o Jerônimo. E você toma uma posição de apoiar João Roma. Agora, minha pergunta é, ele conseguiu eleger a mulher, Roberta Roma, com 130 mil votos, se eu não me engano. 160 mil. Deu aquela votação estrondosa. Você não acha que ele podia, me perdoe a franqueza da pergunta, mas ter feito um Sidninho, deputado federal, e ter aberto umas bases de Roberta para Sidninho, que tanto carregou a mala ali? Nosso caminho com Roma, nossa estratégia com Roma era pela continuidade. Eu não acreditava que o Brasil fosse dar passos para trás como deu na última eleição. Mesmo com esse presidente que não me representava em alguns momentos, eu decidi por apoiar Roma e o próprio Bolsonaro, por entender que a estrutura de Bolsonaro ministerial era de excelência. Roma é muito competente, Tarcísio muito competente, o próprio Gilson competente na sua área, o Rogério Marinho e tantos outros. Então, os ministérios e a estrutura ministerial de Bolsonaro envaidecia qualquer presidente, qualquer estrutura. E nosso movimento foi realmente pela continuidade. Eu acreditava na reeleição de Bolsonaro. Eu acreditava na recondução dos ministérios nos seus postos. E fui candidato porque caminhei com Roma em Brasília e vi o tanto que a gente pode ajudar o nosso estado, a nossa cidade lá de Brasília. Logicamente, Roma poderia ter buscado me dar um apoio maior a nível de votos. Isso foi ruim para mim, mas acho que pior para ele. Então, não posso exigir, não posso achar que ele deixou de me dar voto, até porque nunca havíamos combinado isso. Tenho como amigo, gosto muito dele. Nossa amizade vem da pecuária, vem de movimentos e não da política e de curral. Gosto muito de Roma, sou fã, tenho ele tecnicamente como um espelho e acho que também o ex-ministro João Roma, ele não errou porque não existia nada combinado, né? Se existisse alguma combinação a nível de votos, eu poderia estar me queixando. Mas ele me ajudou no que pôde, fui para cima para angariar esses votos no que pude. Faltou tempo. O que faltou foi tempo. Hoje o primeiro suplente é o senhor. Sou o primeiro suplente. Vamos torcer para o Raimundo Costa ser candidato a prefeito de Valença, ajudar ele. Mas não, vamos continuar nosso projeto, que é a reeleição de vereador, é a gente poder crescer dentro da casa, é a gente poder estar junto do povo de Salvador, porque a cidade de Salvador é a terceira, quarta do país. E tem muito para a gente fazer ainda. Tenho 38 anos e estamos ainda tendo que provar muita coisa politicamente, socialmente, para poder chegar lá em cima, que é o cargo de deputado federal, que é de Senado, que é nosso sonho. Então, o senhor, em linhas gerais, o senhor acreditava em Bolsonaro por conta de Roma? Perfeito. Acreditar em Bolsonaro não por Bolsonaro, mas por Roma, por Tarcísio, por Rogério Marinho, por Tereza, pelo quadro e pelos ministérios, pelos ministros que acompanhavam os ministérios. Se você sentasse para conversar, como eu tive a oportunidade com alguns ministros, em acompanhar os ministros, são ministros com potencial. Tanto que hoje você tem um governador de São Paulo, você tem hoje um quadro no Senado muito estável, um quadro competente. E era o que fortalecia esse movimento político. Talvez popular, não. Isso que eu lhe perguntar, não lhe atrapalhou? Porque eu lhe pergunto nas bases.
Porque você vem de uma base de movimento social. Muito, atrapalhou muito. E uma base que é de altamente encontro e que Bolsonaro fez uma campanha complicadíssima nessa relação. Então, eu imagino você, vereador e candidato a deputado federal, entrando numa mata escura, pedindo... Com 22. Eu imagino a dificuldade. Nossas áreas estratégicas e as áreas que a gente atua mais em Salvador é Mata Escura, Jardim Santo Inácio, é Arenoso, Jardim Cajazeiras, Nordeste Amaralina, em Cidade Baixa. Será que isso não vai ter reflexo agora na sua votação? Todas essas áreas são de esquerda e esquerda raiz. Sempre consegui êxito por causa do nosso trabalho, mas eu não consegui, tive muita dificuldade em introduzir o 22 nessas áreas. E aí eu lhe falo, eu insisto, né? Em 2016 eu votei com a Alice Portugal, foi um resultado vexatório, a candidatura dela em 2016. Em 2020 fui com o Bacelar foi quinto, né? Ou sexto, não sei. Foi aquela pulverização que o governo fez. E 2022 com Roma. 2024 agora, espero estar com alguém que me puxe, né? Porque todas as nossas eleições a gente teve que apoiar o que os nossos eleitores decidiram, nosso povo decidiu, mas não o que era consenso da comunidade e os vitoriosos. E João Roma é pré-candidato a prefeito. Como administrar isso? Você já declarou para hoje, minha relação com Roma hoje é de amigo. Em 2021, eu fui a Bruno Reis e perguntei se poderia apoiar Roma para deputado federal, porque Roma era deputado federal. Não existia qualquer perspectiva dele ser ministro. E, uma vez na base do prefeito Bruno Reis, nada mais justo do que perguntar ao prefeito se existia algum problema em apoiar o seu líder político, ele, hoje? Hoje, eu não tenho líder político. Sempre busquei por líder político, como tive Bacelar, um parceiro que transformei num líder político, João Roma, um parceiro que transformei num líder político, hoje Carlos Muniz, que é um parceiro que acaba sendo líder político, mas graças a Deus a gente está num tamanho que a gente consegue olhar para os lados e tratar junto aos pares. Líder político, Deus é meu líder político. Hoje eu não consigo ter ninguém como líder político, até porque a gente já chegou num tamanho que, graças a Deus, a gente consegue, com estrutura e tendo o que os outros têm, chegar onde a gente pretende. Então, a gente tem grupo político. Está muito difícil hoje alguém ter líder político, porque os interesses estão cada vez mais sobrepondo partido, estão cada vez mais sobrepondo movimentação social. Então, a gente hoje consegue atuar com os pares, com o nosso grupo, indo para cima para poder buscar espaço para atender o povo. Vereador, o senhor acompanha o Roma, e eu já vi algumas entrevistas de Roma, ele dizendo que é possível conversar com a CM para compor, para discutir a Prefeitura de Salvador. O senhor estaria nesse meio aí, se fosse possível, essa construção? Eu tenho Roma com Bruno Reis, a CM Neto de novo e Roma junto. Eu tenho Roma como amigo. Sairia na foto? Essa foto com Roma todo dia, com Bruno todos os dias e com o Neto, se ele achar interessante que eu participe do grupo político dele, ele tem que sentar para conversar, ele tem que partir dele, não de mim, né? Inclusive, meu movimento anti-Neto, esse movimento, sempre deu certo e é onde o povo consegue me abraçar. Então, logicamente, eu tenho que tratar com meus pares, sentar com o meu povo, sentar com o Mata Escura, sentar com o Jardim Cajazeiras, com e nesse movimento, será que isso não está sendo do grupo da militância social vindo para a direita devagarzinho, sem perceber, vereador? Não, porque nossa militância nunca foi social. A gente trouxe social para o bairro. A gente traz social para o bairro. A gente traz condições para as comunidades que a gente atua, condições essas que deveriam ser do executivo, tanto estadual como municipal, mas a gente consegue trazer através de parcerias. Então, meu movimento ele não é social. Eu trabalho o social no bairro, é diferente. Eu sou de direita, nunca tive nenhum tipo de vontade de estar em nenhum tipo de militância, né? Hoje, a nossa questão social é do ser humano e não partidária. Eu acho, às vezes, que os partidos eles se blindam nesse movimento social e que no social não tem nada, né? E a gente sabe e consegue tecer alguns pontos e alguns exemplos que
eles se blindam e se vestem no social e é apenas para disfarçar e ter a militância na mão. Pergunte os agentes de saúde de Salvador, que são quase 6 mil agentes de saúde. Qual foi o vereador que mais trabalhou por eles? Que fez mais projetos por eles? E pergunte depois como é que foi feita a eleição. Então, quando oposição, eu acabei tendo que trabalhar pautas sociais, coisa que vereador nenhum faziam. E na hora do voto, nada de social pra gente. E foi assim que aconteceu. Você percebe isso muito claro na Câmara de Vereadores, internamente? Claramente, claramente. Esse pessoal fala de centrão, né? Hoje tem a direita, você tem a esquerda, mas o movimento correto é o de centro. É um movimento que você tem a sua base estabilizada e que você vê o que é melhor para a cidade, o que é melhor para o seu grupo. É o de centro, é onde você ouve, você filtra, dialoga, como a gente vem fazendo, e depois a gente assegura o voto. Os últimos projetos que vem tramitando na Câmara Municipal, a gente não está votando nessa certa urgência, por mais que careça. Esse projeto que a gente vai votar na quarta-feira, que é o projeto voltado para o esporte, o senhor projeto. A gente pegou o projeto, apreciou na semana passada. Hoje foram apresentadas algumas emendas. Foram apresentadas hoje mais de 50 emendas. Em seguida, tive com o prefeito Bruno Reis, tratei das emendas para poder ver o que realmente não impactava no município, constitucionalmente falando. E a gente vai apreciar já na quarta-feira o projeto, já direcionando para as populações e para as comunidades mais carentes, que é o que interessa. Então, esse discurso demagogo de esquerda, de direita, de social, de ismo, eu não aguento mais ouvir ismo. É machismo, é vitimismo, enfim. Então virou pauta que sobrepõe qualquer outra. A gente tem hoje militantes do PSOL que realmente não sabem o que estão falando e que atrapalham qualquer debate porque não tem conteúdo. Não é só do PSOL não, é tantos outros que se diz de esquerda e que não tem conteúdo. Houve uma eleição. Tá polêmico hoje o vereador, Jura? O vereador... Tá com a língua afiada, vai soltando. Vereador, teve a questão da eleição e teve o mandato coletivo do PSOL, né? É um mandato coletivo onde eu nunca vi a terceira vereadora, nem a segunda. Então pouco sei quais são as três. Teve um momento até que ela levou uma cadeira lá porque ela foi expulsa da mesa. Achei um ato tanto quanto mal educado, você trazer uma cadeira para o parlamento. Eu acho que tem bastante cadeira lá, né? Eu acho também que não existe qualquer previsão na lei orgânica no município ou qualquer no regimento onde você não debate os 3 vereadores que representam um falem. Então é o famoso 3 contra 1, entendeu? Não só no legislativo, como também nas participações, como junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Eu sou contra você lançar candidaturas múltiplas, né? Porque o tribunal só reconhece um. O tribunal só reconhece um, então a partir do momento que o TSE decide, né, e valida, tudo bem, mas na prática não funciona, é o que a gente está enxergando. Na prática não funciona. Você acha que atrapalha ou contribui? Trazendo mais informação. Um dá um golpe no outro sempre. Não atrapalha nem contribui. Cria confusão, isso sim. Agora, Cirininho, quando você fala que você está buscando interlocuções da possível ou não saída do Podemos, quando você fala o PSDB, o PSDB é um partido que nacionalmente definhou bastante, estadualmente definhou legal, né, com a saída depois, até João Goberto agora disse que não é mais candidato em Mata de São João, lançou lançou o vice. O candidato Adolfo entrou nessa vaga dele pelo federal, que era estadual, o João Goberto renunciou no meio da eleição e Adolfo subiu para federal. Então a gente vê o PSDB meio que, né, esvaziou, depois também da saída de Alckmin e tudo, aquela confusão, né, com o ex-governador de São Paulo. Agora você, hoje, municipalmente, está um partido estruturado, que tem ali Cris Correia, que tem o presidente, Carlos Muniz, que tem uma série de nomes ali de mandato. E Cirininho não fica com um pé atrás também de ir ou garante ou bate no peito e diz que... Rapaz, na vida a gente tem que se garantir, né? Lógico que isso não passa pela gente. Uma eleição, toda eleição é difícil. Toda eleição, ela tem... É única. Surpresas. E a gente sempre esteve preparado para isso, para ganhar e para a vitória. Eu nunca fui para a eleição achando que pudesse perder ou com medo
do concorrente. E lhe falo, esse movimento que a gente vem fazendo é um movimento de grupo. O Podemos sempre teve um grupo. O Podemos tinha um líder político que era Bacelar, tinha um líder estadual que era Alex Lima, muito inteligente, articulador político. Se afastou politicamente agora? Afastou do cargo, mas dos posicionamentos e da relação política ele está mais vivo do que nunca. E ocupa ele um hoje é inclusive da governadoria. Governadoria. Né? Então era um partido que tinha... Saiu da Embase e foi para Ceru. Isso, era um partido que tinha um Bacelar, um Alex, o próprio Muniz, que está na política desde 2004, quando foi sua primeira candidatura. Né? O Emerson Penalva, que foi vereador de dois anos e já é deputado estadual. Então era rico em debate político e principalmente em grupo. E isso realmente é o que a gente tem que buscar, grupo. Sou eu, é Carlos Muniz, hoje eu almocei com o Daniel Alves do PSDB, tenho sentado com ele quase que toda semana, e a gente tem que discutir num coletivo, esse coletivo de mandatários, com interesse partidário, seja Brasília, seja aqui na Assembleia, ou tampouco nos diretórios municipais. A gente tem que trabalhar mais grupo e mais partido. Então esse é meu movimento. Lógico que eu sou candidato a vereador à reeleição, mas com olho em 2026. Porque em 2026, o partido que eu estiver agora, eu não vou poder sair. Então, logicamente, se eu estivesse no PP, eu seria deputado federal hoje. Se eu estivesse no PSDB, logicamente, né, adiantando e equilibrando um projeto político com um pouquinho mais só de voto, eu estaria hoje deputado. Então, essa decisão partidária é muito importante, mas o que sobrepõe qualquer decisão partidária é a decisão do grupo. Então, Muniz, lá em 2015, quando eu estava no Podemos, o antigo PTN, e falei para todos que eu queria ser candidato a vereador, tinham 6. Todo mundo não acreditou e, na verdade, trabalhou para eu não ser. Você ainda enfrentou, me perdoa de cortar, mas o vereador de Bacelar, todo mundo sabia que era Toninho Carolina. Correto. Mas nunca contei com o voto dele. Sempre contei com a experiência e com a inteligência política. O voto eu nunca contei e todo mundo sabe que nunca tive um voto daquele grupo. E agora seu compadre é pré-candidato. Do apoio moral do meu compadre, do João Cláudio Bacelar. Então o Muniz lá atrás foi quem me estendeu a mão. Eu, em 2016, virei vereador, estive com o Muniz desde então. O Muniz sempre quis ser presidente da Câmara. E em 2020, continuei no Podemos. Em 2022, consegui, junto com o Muniz, junto com o Geraldo Júnior, esse movimento que hoje fez com que Carlos Muniz seja presidente da Câmara. Essa independência, né? Estou com ele, dialogo com ele e estamos trabalhando para que nosso grupo e quem está conosco se reeleja para que a gente possa continuar esse trabalho dentro da capital do Estado. Você teve o pezinho ali particular, essa ida de Muniz e declarar o apoio a Bruno Reis? Tive com ele desde o início hoje. Saímos de lá da prefeitura há pouco. Essa decisão de Muniz em apoio a Bruno Reis não é uma decisão só de Muniz, mas é uma decisão do PSDB. O PSDB é o primeiro partido a declarar apoio ao Bruno Reis. Nem a União Brasil ainda não declarou, né? O Bruno fala que talvez pode não ser candidato. Talvez ele esteja esperando e aguardando a validação do partido. Mas o PSDB é o primeiro partido que declara apoio a Bruno Reis. O PSDB, através de Muniz, ele acaba tendo esse apoio consolidado, principalmente porque o PT já lançou o nome dele, que é o Robson. Então, Muniz sempre deixou claro: só vou decidir o apoio a prefeito, primeiro, se Geraldo Júnior se viabilizar, se for o único nome da oposição. 2020, você viu a salada de fruta que foi as candidaturas, onde Isidoro foi candidato, Olívia Santana candidata, o próprio Bacelar candidato, o Wilton candidato e tinha outro quadro que eu esqueci o nome, que foi candidato, né?
Major Denício. Então, Major Denício do Major PT, Denício. exatamente. Então, para poder Geraldo ser candidato, e eu acho que tinha envergadura para isso, só que o PT não confia em ninguém, né? Nem nos próprios. Eu acho que, a partir do momento que Geraldo não é mais candidato, Muniz pode declarar seu apoio a quem quiser. Você acha que foi uma resposta também? Não chega a ser a Será que já resposta. está definido essa possibilidade de Geraldo mesmo de sair? Geraldo foi comunicado por Muniz da decisão ontem. Conversaram, né? Geraldo provavelmente não é candidato mesmo, até porque Geraldo não se opôs em relação a essa decisão de Muniz. Até porque acredito que Geraldo deve estar tomando conta dos interesses do Estado, vez que ele é vice-governador. E vez que ele foi preterido pro tal do Robson, né? Que eu acho que é lá de Feira de Santana. Se não me engano, vai ter um bocado de voto humildes. Dos soteropolitanos que votam lá. O homem tá com a língua afiada, né, gente? Não é pra tocar fogo? Não foi. Mas falando de forma muito assim, consciente, tudo que a gente vem colocando na mesa é o que a gente acredita, sem firula e sem maquiagem, né? E essa força de Geraldo Júnior na Câmara, que o pessoal tanto fala, diz que Geraldo constrói lá dentro. Geraldo já foi forte, né? Geraldo já teve sua contribuição momento de glória. para casa. Na verdade, eu, quando virei vereador, meu presidente era Léo Prates. Léo Prates é uma extensão de Assemineto, apesar de ter muita adoração pelos movimentos sociais, e aí eu lhe falo. Léo Prates tem na veia, corre na veia um movimento sindical, um movimento social, coisa que não tem. Ele passa longe de Neto isso, mas ele tem e dialogo muito com ele. Mas meu presidente foi Léo Prates e, apesar dele pregar uma independência do Legislativo em relação ao Executivo, nunca existiu. Com a vida de Geraldo Júnior e numa sequência na consequente candidatura de Jerônimo, ele trouxe uma independência para casa. Independência talvez irresponsável, porque as ações e as votações não deveriam acontecer como aconteceram. Acho que o modo virtual atrapalhou muito. Um modo que a gente não conseguiu ouvir os pares, nem tampouco legitimar e até dar legalidade a alguns atos da casa. Mas, diante da pandemia, diante do quadro que se instalava, diante da eleição no movimento de pandemia, a gente teve muita dificuldade em relação a alguns pareceres e em relação a algumas votações. Ficou comprometido isso. Mas Geraldo trouxe a independência para casa. Independência essa que a gente sempre prezava, ainda do início do nosso mandato, e que hoje eu tenho certeza absoluta que vivemos um novo momento. Um momento onde o vereador é respeitado, onde o parecer do vereador ele é aprovado nas comissões, aprovado na votação e não existe a ingerência ou interferência do Executivo. Talvez uma consulta em relação à Constituição, em relação ao que é constitucional ou não. Porque se deixar, o vereador faz projeto de tudo, né? Proibindo escola, autorizando tudo e proibindo tudo. Então a gente tem que ter essa consulta prévia. Lógico que a casa tem a procuradoria, funciona muito bem, mas é bom ter essa interlocução com o Executivo para não ter tanto veto, né? Vereador, a expectativa do nome de Geraldo para prefeito de Salvador, acho que não cria expectativa, não? Até para o próprio Geraldo inclusive, mesmo? até teve aqui na nossa bancada o ex-vereador Moisés Rocha, e inclusive pautou aqui e defendeu que era o melhor nome. Moisés Rocha é um amigo, respeito muito, foi meu colega, professor. Ele me ensinou, e onde eu chego eu falo, que o poder legislativo ele tem que sobrepor qualquer outro poder, uma vez você sendo membro, né? A gente via muita oposição avocando o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, da União, avocando outros poderes para poder resolver e dirimir conflitos e decisões da casa, que é do Poder Legislativo. E hoje a gente procura resolver nossas questões legislativas no Legislativo. Ele sempre trouxe um discurso de empoderamento do Legislativo, respeito muito por isso. Ele, um parceiro, um amigo, tenho saudade de verdade. E defendeu o nome de Geraldo por ser um nome que conseguiria dar um embate a Bruno Reis. Talvez o mais próximo que pudesse dar um embate a Bruno Reis por ter sido presidente da Câmara
por 4 anos, por conhecer a cidade, não por ter voto na cidade. Geraldo já restou comprovado que não tem essa votação expressiva em Salvador, mas ele conhece muito e ele é muito bom nas articulações que tangem Salvador. E é por isso que alguns membros da oposição buscaram apoiar o nome de Geraldo, assim como Muniz buscou apoiar o nome de Geraldo, assim como no diálogo com o Geraldo eu poderia estar seguindo com o Muniz em algum momento, apesar de estar muito tranquilo e consciente em relação ao posicionamento junto a Bruno Reis. Mas Geraldo foi presidente da casa e Geraldo é envolvente, Geraldo conhece os caminhos das pedras para Salvador. Foi desprezado pelo PT, né? Acredito que ou então querem utilizar ele num movimento melhor nessa eleição em 2028, ou então enquanto vice-governador, acho que não, porque você vê que cada vez mais ele está preterido, ele está alijado numa governadoria. E a gente não sabe qual é o futuro, mas eu acho que o candidato Geraldo Júnior era sim um candidato que pudesse, né, era o nome mais leve para poder estar disputando essa eleição próxima, sabendo que Bruno vai ganhar no primeiro turno. Agora, há uma discussão de bastidor aí que Bruno não estava na condição boa, da possibilidade de Assemineto retornar. Esse apoio do PSDB sendo o primeiro partido e você, vereador, estava lá na foto, junto com o partido. Isso também não foi meio que um beliscão pessoal de tipo assim, alô, Assemineto, segura aí que Bruno Reis está aqui. Tá e Bruno também tomar aquilo como fosse e falar, eu sou o candidato? Eu acho que Bruno não precisa disso. Eu acho também que Neto não teria coragem de querer ser candidato, né? Eu acho que hoje o candidato legitimado, o candidato que vem trabalhando, é o Bruno Reis. Neto vai querer interferir na vice. Neto vai querer botar o dedinho dele na vice. Mas em relação à prefeitura, o PSDB realmente decidiu por apoiar Bruno Reis diante de tudo que vem se desenhando. Diante de um cenário onde, como você mesmo colocou, o PSDB precisa crescer em Salvador. E para crescer em Salvador, ele tem que estar perto e próximo do executivo vitorioso. Vai ser duro. Vereador, tem umas pautas importantes em Salvador que é discutido, inclusive a oposição, que é Augusto Vasconcelos, que é a questão do aumento do IPTU, que é bastante debatido. Como é que você vê essa questão lá do aumento? O aumento do IPTU já teve lá em Neto, que foi um absurdo, que o pessoal reclamou bastante, e agora teve um reajustezinho aí com... Na verdade, não foi reajuste. O que houve foi uma readequação em cima do valor de juros mesmo, né? Sim. Na verdade, quem aumentou os juros aí foi o governo Lula, e aí Bruno teve que acompanhar. Se eu não me engano, foi a taxa Selic que aumentou e aí ele fez um ajuste. Ao mesmo tempo, ele deu um desconto de 10% para que pagasse à vista. Enfim, não houve aumento algum, que foi um reajuste. Eu fui candidato a vereador em 2016, virei vereador em 2017, sou advogado, filho de auditora fiscal e de IPTU, modéstia à parte, entendo. Caminhei pelo TJ em 4 audiências do Pleno, acompanhando a decisão em relação à ADIM do IPTU. Essa decisão ainda não aconteceu. O desembargador, então, relator, o Roberto Frank, ele votou pela liminar, ou seja, pelo não reajuste do IPTU que aconteceu em 2013, quando o Neto assumiu. Quando o Neto assumiu. Então o IPTU foi majorado sem qualquer critério, sem utilizar as tabelas, sem usar as referências que deveriam, em 2013. Isso foi um vício que aconteceu e o PDDU junto. Tudo junto, né? Isso foi em 2013, acredito que o PDDU foi em 2000... Não, foi o final de 2016. Foi o final de um Henrique, PDDU. O PDDU foi em 2016. Foi no final de 2016. Né? Teve aquela votação polêmica no apagar das luzes. No final de 2016, o PDDU. E o IPTU simplesmente foi em 2013, através de uma decisão monocrática do ex-prefeito, e que todos nós hoje, a gente vem sofrendo com isso. Então, está no tribunal, está no pleno, os desembargadores estão decidindo pela acolhida ou não. Sei já de algumas decisões que derrubaram essa majoração, e Bruno simplesmente recebeu essa herança maldita. Assim como recebeu a herança maldita do transporte público, por conta de uma outorga irresponsável feita pelo Assemineto.
assim como recebeu uma herança maldita da Previdência Municipal por conta de uma gestão irresponsável. E aí por aí a gente vai. Logicamente, os chefes executivos acabam herdando algumas manobras ou gestões irresponsáveis. Assim como o Neto herdou do João Henrique na época e não conseguiu consertar. Logicamente deve ter feito alguma coisa positiva, mas não conseguiu consertar. Bruno vem botando cada vez mais e dando ritmo à sua gestão. Tenho certeza que o tribunal vai decidir pela acolhida. Essa taxa de lixo que foi majorada, ela vai acabando se adequando a partir do momento que ela, comparada com o IPTU, ela tem sua razoabilidade. A taxa de lixo já vinha há alguns anos não sendo majorada e representa muito pouco, mas para a gente de Salvador que sabe como é difícil disputar com um cidadão que não sabe onde jogar o lixo, né? Você chega numa comunidade, você tem um container de lixo, o cidadão vai e joga fora. Sim. Anda 2 quilômetros para jogar o lixo, chega lá e joga fora. É um negócio que ninguém entende. Mas esses vícios, esses problemas na cidade, tenho certeza que o prefeito Bruno Reis vem conduzindo da melhor forma possível, contando com seus vereadores e contando com a sua estrutura. Estamos para isso e fiscalizando cada vez mais as comunidades e representando-as. Essa é a nossa motivação. Fome tá afiado. Tá afiado. Eu queria perguntar Aprendeu ainda se o rápido. PSDB, quando deu apoio ao primeiro partido, não conversou sobre uma vice. O PSDB já tem o nome da vice-prefeitura, para a vice-prefeitura. Esse nome já foi ventilado no passado. Logicamente, o Thiago Corrêa é o nosso candidato a vice-prefeito. O Republicanos, naturalmente, vai querer colocar a candidatura própria, a vice. O próprio PDT, acredito que é através do Léo Prates. E por aí vai. Então, Ana Paula, tecnicamente, já vem mostrando ser muito competente. Essa é uma Pode ser que escolha não abre mão. que passa por Neto, por Bruno, pelos caciques. Mas eu vi uma entrevista dela que ela disse que para ela só interessa a reeleição para vice por conta de um cargo que ela tem. Não sei se é na Petrobras ou no Polo, na Petrobras, que ela é concursada, então seria inviável ela assumir qualquer outro cargo se não for o vice. Mas ela está fora da Petrobras há muito tempo já, né? Mas ela disse que interfere a aposentadoria dela futura. Eu quero ser governador também. Inclusive, recebi aqui de uns periquitos aí. Querer, né? Que sopraram aqui que Félix Mendonça dando entrevista. Mas quando... dizendo que Ana Paula é o nome do PDT. Então, já até bate de encontro com o Léo Prates, que pleiteia essa vaga também como o nome do PDT. E Félix é o presidente estadual. Mas o municipal é Léo Prates, e Léo Prates que fala de Salvador, né? Léo Prates teve mais de 80 mil votos para candidato a deputado federal só em Salvador, quando Ana Paula, candidata a vice-presidente, não alcançou nem 2/3, né? É isso. O que Bruno decidir, vou acolher, vou seguir, por entender que o candidato é Bruno. Vice-prefeito é o segundo momento, né? E o senhor acredita nesse percentual alto que diz que a reeleição de Bruno Reis está quase garantida? Saiu um percentual, esse negócio de quase aí garantido aí. Ano passado a gente... Eu não vou dizer o percentual aqui, mas diz que é um percentual alto. Aí tem que combinar com os russos, combinar com o povo. Neto entrou ganho, né? Entrou ganho, entrou escolhendo vice, entrou escolhendo quem apoiar. E a gente viu o que aconteceu. Fazer uma pergunta. Segundo turno, você votou em Jerônimo ou em ACM Neto? Segundo turno, eu não votei, amigo. E pior que parece até brincadeira, mas não consegui votar porque eu passei o dia fazendo movimentações partidárias. Eu voto na Mata Escura. E quando eu cheguei já era 17h15. Você já foi para lá, para distante do seu colégio eleitoral a propósito ou foi... Foi por descuido mesmo? Eu sou nascido e criado na Mata Escura. Vou pedir o Uber errado ali pra... Você foi bem distante, mas não dá tempo de voltar. Não, eu volto na Mata Escura. Mata Escura é um bairro que a gente abraçou desde o início, foi abraçado. E a gente tem que responder como a gente é acolhido, né? Então eu volto na Mata Escura. No dia da eleição eu costumo percorrer todos os nossos colégios eleitorais, nossos redutos eleitorais. E por ser uma eleição
que eu não era candidato, por ser uma eleição de apoio, eu busquei caminhar por diversos colégios eleitorais no dia. Estive na Mata Escura, lógico que na Mata Escura pela manhã estava muito cheio. Essa eleição de presidente tem uma coisa que tem que ser revista, porque o eleitor ele vota para presidente, vota para governador, para deputado federal, para deputado estadual, para senador. E aí, quando você vai enxergar as filas quilométricas, o povo já não sabe nem quem votar, já mistura o número. Talvez esse 13 ficou mais fácil, né? Assim como também para a direita, o 222, todo mundo colocou dando 22. E aí o Neto, que conseguiu não ganhar a eleição, ainda conseguiu destruir um número que era emblemático, que era o 25, né? Então, fiz um trabalho no segundo turno de pedido de apoio, pedido de voto, e acabei não conseguindo chegar à zona eleitoral no dia e acabei não votando. E o voto pediu para quem? O voto no dia... No governador ACM Neto? O governador que a gente votou foi o que João Roma pediu. Votei Bolsonaro. Não, e voto para Bolsonaro. Não, isso a gente sabe, mas minha curiosidade é se você iria apoiar ou não a ACM Neto. Não fiz qualquer tipo de pedido de voto para ACM Neto, até por entender que não precisava, até por entender que já estava dado por vencido. Nosso movimento foi realmente para eleger Bolsonaro no segundo turno, e qualquer pedido de apoio para o governo poderia até gerar discussão e desconforto em cima do que era o meu objetivo, que era para presidente. Então não fiz qualquer tipo de campanha pedido para a ACM Neto. Meu movimento foi pela recondução do presidente Bolsonaro, principalmente por conta dos ministros e sua equipe ministerial. Vereador, sua dependência lá na Câmara de Vereadores, o senhor transita bem no meio dos seus pares, né? tem que circular, tem que caminhar, graças a Deus. Da oposição à situação. Eu tenho hoje já 7 anos de casa. Nunca tinha entrado numa Câmara Municipal quando eu fui candidato. Lembro que a liderança marcou comigo na Elevador Lacerda e fez: vamos ali na Câmara. Onde é a Câmara? É ali, rapaz. Pô, e a prefeitura? É aqui. Então, nosso trabalho era sempre muito de campo, um pouco de pouco institucional, um pouco de vaidade. Nosso trabalho era de campo, de favela, de comunidade, por aí que a gente se elegeu, né? Foi aí que a gente conseguiu essa vitória. Pé no chão. Logo que o vereador gosta de falar muito, e ele é bem verdadeiro, eu quero fazer uma pergunta a ele polêmica. Vereador, a questão da política, em qualquer lugar do Brasil, tem essa questão das lideranças, a questão de a gente fechar redutos. Hoje a política está cara. O caro é discutível, né? Hoje você tem vereadores que se elegem com estrutura do executivo, você tem hoje vereadores que se elegem com estrutura sindical, você tem hoje vereadores que se elegem na base de pais e de tios e de família política. E tem o vereador que é o pé no chão, que é o que corre atrás do voto, que é o que representa, que é o que não tem hora para dormir, que é o que fica no WhatsApp até madrugada respondendo, ajudando. Então o cara é muito relativo. Lógico que nesse sistema eleitoral do ano que vem, cada vez mais os candidatos de bairro eles deixam de existir. Na eleição de 2016 tivemos quase 1.700 candidatos. Nessa eleição agora vamos ter pouco mais de 700. Sim. Por quê? Porque você, com as federações, as fusões e corporações, o número de partidos diminuiu. E também, hoje a gente não precisa mais daquela regra em relação ao número de cadeiras, que seria de 150%. Agora 150%. O número de cadeira mais um. O número de cadeira mais um. 44. Então, os candidatos que foram candidatos nas últimas eleições e tiveram votos expressivos vão acabar ficando sem legenda e buscando apoiar. E aí aparece esse caro. Quando começa a disputa, né, entre um vereador ou outro, e aí entra recurso no meio. Eu procuro sempre trabalhar a minha base. A disputa primeira vai ser nas convenções, então. Pois bem. Eu tive 7 mil votos em 2016, tive 7 mil votos em 2020, e nessa eleição próxima eu preciso agora crescer. Meus 7 mil votos eu tenho, posso dormir tranquilo, não preciso fazer qualquer movimento de campanha, né? Eu tenho.
Graças a Deus, diante do trabalho que a gente tem. Mas esse ano a gente já deu uma crescida e eu venho buscando crescer politicamente, até porque na eleição do ano passado, que eu tive 15 mil votos na capital, a gente acabou fazendo compromissos e esses compromissos têm que ser mantidos. Vou buscar uma votação maior que as últimas eleições. Na eleição de 2020, eu fui um dos 7 vereadores que aumentaram, então de 43, apenas 7 aumentaram. Logicamente, 3 da Igreja Universal, 2 de segmento sindical e eu sem qualquer tipo de padrinhagem, né? A gente buscou esse crescimento, conseguiu e agora essa eleição de 2024 é onde a gente realmente quer crescer para mostrar que o povo está feliz com o nosso mandato. Agora, vereador, você não acha também que o povo pode pensar assim, o vereador está querendo usar a gente como trampolim para 2026? Quando você fala assim que você precisa se fortalecer na capital para vir candidato a 2026. A gente fez esse mesmo questionamento na época Léo Prates aqui na mesa, quando ele falou que ele deixou a presidência para ser deputado. Mas quando eu falo 26, eu posso não estar falando da candidatura em 2026, né? 26 a gente tem uma renovação lá na casa também, a nível de presidência. Em 2026, naturalmente, com movimentações de votações de prefeitura, pode-se abrir espaços terceiros, né? Enfim, tem muita coisa em 26 para acontecer ainda. Muita água nesse rio. Perfeito, meu irmão. E essas disputas de espaço entre o governo, o Estado e Bruno Reis? Por exemplo, tivemos agora uma discussão, a questão da segurança no centro histórico, que Bruno Reis veio, vou reforçar a segurança com a Guarda Municipal e agora a PM entrou. Como é que você vê essas questões, o senhor sendo vereador do município? Eu acho que qualquer divergência nesse sentido é muito triste, né? Lógico que tem uma discussão de protagonismo. O comandante coronel Esturaro é de uma competência inquestionável. Eu o conheço, realmente, inclusive fiz algumas parcerias com o mesmo na candidatura que ele teve para deputado estadual em 2022, quando fui candidato a federal. Conheço há alguns anos e como o Estado não o acolheu enquanto secretário de Segurança Pública, o prefeito Bruno Reis o acolheu. Hoje ele é responsável pela parte do centro histórico. Notoriamente, você enxerga que a criminalidade diminuiu lá e essa interlocução com a Polícia Militar, essa interlocução com os agentes militares é uma coisa que o Esturaro sempre soube fazer e fez muito bem. Acredito que o prefeito não conversa com o governador em relação à gerência da Polícia Militar, mas eles entre si dialogam e o importante é o quê? É estar trazendo proteção e segurança, coisa que não está acontecendo em Salvador e muito menos no Estado. Não aponta o dedo para ninguém, é algo delicado. O secretário de Segurança Pública, o Marcelo Werner, é competente demais. Eu conheço de carreira, ele do quadro da Polícia Federal sempre foi destaque. Hoje eu não sei qual é o movimento que está sendo feito, mas a violência deu um pulo assustadoramente. Talvez antes da calmaria venha a tempestade. E entendo dessa forma, para poder as coisas se encaixarem, às vezes você tem que chacoalhar. Não sei se é isso que está acontecendo, mas como espectador, como colaborador, hoje e todos os dias sou demandado em relação à segurança. A menina lá de casa, a menina que trabalha lá em casa, que eu conheço, né, que enfim, há anos foi assaltada e está com medo de ir lá para casa trabalhar. Por quê? Porque à noite e pela manhã é a hora que está deserto e o povo está roubando. Sinceramente, a gente pouco pode contribuir, a não ser denunciando, alertando, mas lhe falo, está entregue em boas mãos. Não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, não é porque o governo do Estado é responsável pela segurança pública que eu tenho que estar batendo. Não faço política desta forma. Eu torço pelo secretário Marcelo Werner, ele ainda está secretário por quantos meses? 7 meses, até porque não iniciou em janeiro. Sim. Então, vamos dar tempo ao tempo e torcer para que tudo dê certo. Eu sou, assim, prova viva da violência. Já tive, né, nunca fui vítima, mas tive alguns familiares vítimas de assalto, de todo tipo de violência. E a gente vem cada vez mais ficando preocupado. Sou pai de 2 meninas de gêmeas e me preocupa a ida e volta da escola e tudo que as crianças e o futuro possa estar comprometendo, né, a nossa família.
Outra discussão que teve na Câmara de Vereadores de Salvador foi a questão do ensino da capoeira nas escolas municipais. Esse ensino da capoeira foi um projeto aprovado por Luiz Carlos lá atrás. Luiz Carlos foi candidato a vereador em 2020 e foi o mais votado. Em 2016 foi o segundo mais votado. Luiz Carlos, ele representa a Igreja Universal, os interesses da Igreja Universal no âmbito da Câmara Municipal e sempre militou e trabalhou para que essa cultura da capoeira fosse implantada nas escolas. Esse projeto foi aprovado, no segundo momento debatido com o Executivo. Esse projeto, essa iniciativa do vereador, ela aconteceu por muitos anos e de repente um vereador recém-eleito faz um projeto em que altera todo o plano voltado para a capoeira e consegue aprovar na casa, mas não consegue a sanção do prefeito porque já existia um projeto tramitando e de implantação disso aí. Tanto que logo após, por coincidência ou não, o veto, foi lançado todo o movimento voltado para a capoeira. Então lembro que lá atrás, quando eu fui candidato em 2016 e quando eu toquei nisso, eu me esbarrei nessa condução do vereador Luiz Carlos. E eu acho que os vereadores têm que se ajudarem, não é porque A, B ou C está tratando em capoeira que eu vou sobrepor A, B ou C e vou trazer projeto de capoeira para poder ter aprovação e sair na mídia. Então, me perdoe, foi um projeto midiático, mas Bruno Reis já está se encarregando em atuar e trazer a capoeira no âmbito municipal. Seguindo o projeto, o primeiro. Seguindo o primeiro. Seguindo, né, um caminho onde o Luiz Carlos fez alguns debates, audiências públicas, tudo isso registrado. E a gente que está na casa há mais tempo pode ter certeza do que está falando. Realmente foi um trabalho voltado para a implementação. Você não pode de hora para outra fazer um projeto, aprovar na casa porque é condicional, porque tem dotação orçamentária por tudo e querer que o prefeito implante porque você é autor. O prefeito, ele acolhe os projetos de lei, ele sanciona o que realmente pode ser sancionado e veta o que não tem cabimento. Esse do vereador que você citou, Augusto Vasconcelos. Ele ia de conta ao que estava sendo executado já, planejado, dotação orçamentária, com previsão na LDO, na LOA. Então não tinha como ter outro caminho, né? Sim. Sem falar que era inconstitucional porque tinha 2 artigos que eram inconstitucionais. Por entendimento da prefeitura. E aí, pensando em 2024, o candidato, o deputado federal que está lá em Brasília representando o seu partido, ele sendo eleito a prefeito, o senhor lá vai ser centrão quando for sentar? Será que ele consegue pescar o peixe lá em Valença? Vamos botar ele para pescar o peixe. Se quiser, a gente te ajuda. Jogar tarrafa. Leva a rede, faz tudo. Mas é um movimento de futuro, né? E caso aconteça, hoje a gente não se misturaria com o PT por conta de estrutura financeira, por conta de emenda. Eu hoje Mas o senhor apoiaria projetos que fossem benefício para a população? Como sempre faço. Hoje eu votei com a oposição na comissão conjunta, por entender que as emendas eram plausíveis e por entender que a gente estava aplicando algumas correções no projeto de lei que deveriam ter sido feitas. Em seguida, tive com o prefeito Bruno Reis e tratei das emendas. Estou autorizado, não é autorizado, mas não existe qualquer tipo de choque com o que já vem desenhando em relação às emendas e a gente vai trabalhá-las para que seja aprovada as emendas da oposição e que na quarta-feira não só os vereadores da base como da oposição todos votem. Então a gente não tem essa questão de lado. Estou no centro para poder ajudar meu eleitor, para ajudar meus pares, para poder construir. A gente tem que construir. Primeira vez que eu estive com o Roma, ele usou um termo que aí é só para os cientistas. A política é a politique, que é a arte civilizatória do diálogo, de discutir, de estar sentando, de compor, de melhorar. E é nessa ordem que a gente faz nosso caminho. E é assim que vem dando certo. E é por isso que eu estou aqui nesse podcast aí com moral. Agora você não acha que esse discurso aí foi de encontro da briga de Átila do Congo com o Teoceno, né? A minha tem reunião do Conselho de Ética, 13h30.
Amanhã tem novidade. Aí é. E lá nos bastidores, o que você tem a contar, Os gente? bastidores estão pegando fogo, meu irmão. Theo é muito esquentado, Theo é desportista, Theo é acostumado a tomar cartão vermelho. E Átila é o cavalo do cão, como ele mesmo se intitula. E realmente aquilo ali passou de todos os pontos. Eu sou vice-presidente da Comissão de Orçamento desde que virei vereador, então no próximo ano eu completo 8 anos à frente da vice-presidência da Comissão de Orçamento. Essa comissão ela é atuante, é onde realmente a gente trata das principais pautas do município e nunca tinha visto nada igual. No primeiro momento a gente aguardou a discussão terminar, até porque não tinha muito fundamento, mas não tivemos que separar, tivemos que entrar realmente para poder proibir e até impedir que acontecesse alguma coisa pior. As vias de fato. O calor dos questionamentos, a emoção do debate, ela é para profissional, né? Então, às vezes os ânimos se exaltam e não é isso que a gente deseja. Amanhã, no Conselho de Ética, a gente vai analisar friamente os vídeos que temos, a denúncia do vereador Teocena, a defesa do vereador Átila do Congo. Hoje já existem alguns membros que se posicionam pela cassação, outros que se posicionam pela manutenção do mandato. Isso a gente vai tratar as portas fechadas e vamos ver qual é a decisão. Quando terminar, mande o zap pra gente. Fica com você. Agora eu fiquei feliz. Prioridade. Fiquei feliz. O homem é torcedor do Vitória, Júlia. É? E tá feliz. Sofredor. E eu acho que ele tá feliz com o Jerônimo, porque o Jerônimo anunciou a duplicação ali da frente do Barradão. Eu estou infeliz com a Fonte Nova, que quando o governo do estado fez a concessão da Fonte Nova, existia a obrigatoriedade em construir o que o antigo Balbininho propiciava, né? Sim. A pista olímpica, a Sim, piscina olímpica. piscina olímpica. E até hoje a gente não viu isso. Então estou aguardando a construção de um novo estádio para a nossa Vitória, o Leão da Barra, com a estrutura merecida. Mas E um abraço para nosso amigo Foca, que tá lá no... ali eu levava pro jogo do Vitória quando eu ainda vestia a camisa do Bahia. Aliás, eu pago R$1.000 para quem achar essa foto, hein, Pelinho? Eu tenho vídeo, o vídeo é 2.000? Mande para cá. Mas Vitória, para quem é da minha geração, sem dúvida alguma, foi só felicidade. Né? Jura não entende isso não, Marquinhos sardinha. consegue falar mais aí, não sabe o que é uma flecha, não sabe o que é... Sabe não. Aí no tempo que ele tinha cabelo ainda. Aí não tem tempo isso aí, rapaz. Vereador, o senhor me disse que a política tem que ser grupo. E o senhor está no grupo de Bruno Reis, mas existe um grupo de Sidninho, porque a política precisa ser renovada um dia. O Sidninho já tem aí 10 anos de política, já vem com uma experiência vasta, aprendeu rápido. Um grupo autônomo, né, Júlio? Um grupo não, eu digo que o senhor diz assim, tá abaixo de mim, venha comigo. Que hoje eu estou vereador, amanhã eu posso te indicar, amanhã eu posso te fortalecer para você ser candidato. Existe esse grupo? Da mesma forma como eu dispenso hoje um líder político, eu dispenso subordinação política. Eu sei que hierarquia é importante, gestão e divisão de tarefas é mais ainda, mas não penso ainda em me aposentar em tão pouco sucessão. Então, eu penso no grupo com os nossos pares, eu penso no grupo com o nosso colegiado. Lógico que o grupo Sidninho, né? Onde eu posso, de olho fechado, confiar nas tarefas e nas ações. Mas o grupo que eu falo é o grupo partidário, é o grupo de movimento, é o grupo de 4 vereadores, de 5 vereadores. No dia que 6 vereadores se juntarem, não tem executivo forte. Se você for pro PSDB, se junta 6 aí. Será que junta? Esse é o problema. Olha a polêmica, Júlio, olha... A polêmica. Hoje tem quantos? Hoje tem quantos? Hoje o PSDB tem... 5, né? Por ser uma federação, acaba cidadania. tendo 5. São 4 PSDB, 1 do Cidadania. Em abril pode ter 6, ou pode ter 3. Então, essa movimentação partidária, eu vou ouvir muito o prefeito Bruno Reis, mas é nossa movimentação interna que vai decidir o que caminho tomar. Tenho conversado com o PSDB,
precisa saber se o PSDB me quer também. Tenho conversado com outros partidos para ver o nosso melhor caminho. Porque o partido que abre as portas para poder a gente conseguir fazer política no Estado também é muito importante nessa nossa decisão. Não acredito que até lá o Semineto vai te dar uma ligada. Eu vou... A cobrar. A cobrar. Você acha que a Semineto foi enfraquecida dessa eleição? Não pela perda em si, eu digo pelo desmonte do grupo. Não, acho que ele saiu forte. Na verdade, um prefeito, ex-prefeito, que consegue quase 50% da votação no Estado. E ele fala sozinho, funciona a votação. Mas você acha que a posição dele... Eu lhe digo assim, de não assumir esse protagonismo e, de certa forma, sair do cenário e agora reaparecer em Instagram gravando vídeo, você não acha que isso também deixou os órfãos meio que... Eu acho que muita gente já não conta com ele, né? Acho que na eleição de 2022 ele deu recado. O Zé Ronaldo, o João Leão, o Marcelo Nilo, o Zé Calado Araújo, e tantos outros, que hoje a lista está extensa. Então, 2022 ele já deu recado, que realmente ele pensa nele. Acredito que deve ter aprendido ou vai aprender dentro do tempo. Acho que ele vai ser governador um dia. Acho que vai ser um senhor governador tecnicamente. Mas ele saiu forte dessa eleição, porque foi uma eleição que ele teve quase metade da votação. Então foram muitos votos, né, sem qualquer tipo de estrutura orçamentária, senão a de Bolsonaro, porque quem conseguiu recurso foi a União, quem conseguiu recurso para os candidatos de Neto foi a União, foi Bolsonaro. Então foi muito fácil usar uma estrutura sem vestir sua roupa. Talvez se Neto tivesse apoiado Bolsonaro, Bolsonaro hoje estaria presidente, Neto estaria ministro e os ministros estariam dando conta do que é o Brasil. Então, o responsável, não diretamente falando, mas o Semineto não só perdeu a eleição, mas contribuiu diretamente com a perda da reeleição do Bolsonaro. Porque em 24 de fevereiro de 2021, quando Roma tomou posse, a gente foi jantar e eu estive com a Semineto e falei, amigo, siga com o presidente Bolsonaro, que eu tenho certeza que ele vai conseguir ser reeleito e você vai ter estrutura para alcançar seu sonho, que é ser governador. A gente não pode sonhar antes de realizar. Então, talvez, se Neto tivesse caminhado com Roma ministro, Tarcísio ministro, a Bahia tinha ganhado muito mais. Talvez essas especulações de vinculação de Neto com Bolsonaro não acontecesse. Talvez o recurso que Bolsonaro poderia, né, alocar na Bahia tiraria essa diferença. Então esses talvez é o talvez mesmo. Mas uma certeza eu tenho é que essa diferença mínima que Bolsonaro teve de Lula, se Neto apoia Bolsonaro aqui na Bahia, Bolsonaro estava reeleito e o Brasil estava hoje com grandes ministros e num pensamento positivo de mudança, de progresso e por aí vai. Eu vou te fazer uma pergunta. Essa sua ligação tão forte com o João Roma e com a política bolsonarista, por que não uma construção, então, já que pleiteia assim um partido, por que não o PL? Meu movimento é pessoal com o João Roma. O João Roma é um amigo do cavalo. Eu conheci Roma antes de eu ser vereador e antes dele ser deputado. Eu conheci Roma na casa dele, falando de cavalo, que é uma paixão nossa em comum. Eu me distancio desse movimento bolsonarista. Volto. Eu me simpatizei e torcia muito pelos ministros do governo Bolsonaro. Mas a conduta do bolsonarismo, a atuação do bolsonarismo, o modus operandi do bolsonarismo, ele me assusta. O que eu penso é, como sempre fui empresário, como sempre atuei fortemente na questão tributária e econômica, no modus operandi Brasil, da forma de fazer política, e não como Bolsonaro presidente. Então, o PL tem a digital bolsonarista, e eu não quero essa digital em minha vida. Eu quero que o país realmente atue como estava atuando.
Sinceramente, as decisões de Bolsonaro pouco contribuíram nesses últimos 4 anos de governo. Se você olhar no retrovisor, acho que as decisões erradas foram parte dele e as corretas por parte dos ministérios. E foi isso que aconteceu, eu queria que acontecesse, que continuasse. Hoje você é candidato pelo PL, você está disputando com bolsonaristas que utilizam de rede social, que utilizam de perfis, não sei como é que funciona, mas de um movimento que é muito de direita. Volto a dizer, prefiro me manter no centro, atendendo os anseios do meu povo e atendendo os anseios que realmente me fazem um político sério, um político que trabalha as causas sociais e não social. Como é que você está vendo a Alba com essa legislatura agora? Tem alguém que Tá você pegando destaca? fogo, né? Tem alguém que você destaca lá o... Eu acho que a Alba nunca trabalhou como vem trabalhando. Na verdade, com a candidatura e a eleição de alguns novos membros, hoje você pode enxergar que a Alba realmente teve uma renovação. Ela vem trabalhando bastante, mas com ampla maioria do governo. Então acaba que os interesses, as vontades dos membros, dos deputados, elas não conseguem ser correspondidas e atendidas. Elogiar o governador Jerônimo, que vem pagando suas emendas impositivas, as emendas da oposição. Até porque o Jerônimo é muito diferente do Rui, né? O Jerônimo é muito mais humano, muito mais razoável. E torço pelo sucesso do governador Jerônimo. Você coordenou a campanha. Jerônimo Rodrigues, eu tive uma relação muito próxima. Não posso dizer que é um amigo, porque não tenho essa relação diária, mas tenho uma relação diária com a irmã dele, com a Marta, a qual que é a vereadora gosto também. muito, respeito muito e me simpatizo muito. Tive com o Jerônimo seguidas vezes e todas as vezes foram de muito equilíbrio, de muita correção e de progresso. E torço por ele, torço pelo mandato dele. Logicamente, com a continuidade do nosso prefeito Bruno Reis Salvador, e a hora certa de estarmos lá vai chegar. A hora certa do nosso grupo e dos nossos apoiadores e quem a gente apoia no governo chegar e a gente poder realmente ser um agente transformador da política e social. Agora, Cidinho, a pergunta assim... Porque... Foguinho arretado, rapaz. Aí só vem furando, só vem furando. Você tem a língua afiada de tamanho, né? Hoje não tem hora para acabar. Mas ele perguntando assim, o que Jura falou de custo de campanha, que é uma coisa extremamente danosa, né? Porque a gente vê muito assim, hoje até o eleitor tá uma coisa difícil de conquistar. Você fala muito da sua política que você faz com a comunidade e tal. Agora, a gente vê muitas questões internas ali de vereadores, aquelas questões de base, né? É meu espaço, seu espaço. Como é isso? Eu tô bairro. Meu bairro. Eu tô fazendo pergunta assim de leigo mesmo, de curioso. Desse bastidor. Tá aprendendo. Geralmente, o executivo ele tem grande influência nisso. O executivo municipal ele tem os equipamentos da própria estrutura da prefeitura, seja escola, pode campo. ser já também o uso de poder político, não? É isso que acaba resultando nisso. Então, é muito fácil. Nessa pegada que eu queria entrar na nossa Como aula. aconteceu com Moraes, como é o deputado Marcel Moraes, que foi cassado porque ele usou a estrutura para castrar animal. Esse que foi o X da questão. Mas é isso. Você tem o tangível e o intangível em relação à prospecção de votos. Lógico que existe um TSE, um TRE cada vez mais controlado. Existem algumas ações que não podem e não condizem com a atuação do legislativo, do mandatário, seja do deputado, seja do vereador. Na legislatura onde Marcel foi cassado, outro estadual também foi cassado, que eu não me lembro, acredito que foi o de Juazeiro. Eu sei que eu lembro quem entrou. Isaac, que foi Josefa Marinho e Isso. o outro... Mas... Foi bem, 2 outros foram cassados. Então a gente sabe a regra do jogo, né? Às vezes os próprios vereadores eles se transvestem de... O político que está lá na ponta não pode dizer não. Não pode dizer não, mas pode dizer vou ver.
Na verdade, eu não digo não, nem vou ver. Sabe por quê? Sim. Porque o povo já está agora querendo ouvir o não mesmo. O não é algo que o político tem que dar, porque você tem que trabalhar com a verdade. Você não pode gerar expectativa, até porque os pedidos são pessoais. Então, toda a nossa estrutura política já sabe que demanda pessoal é não. Eu ouvi de um amigo que foi deputado federal que ele dizia que ele pagava para ser oposição, mas não queria ser mais nunca governo. Porque oposição era a coisa mais fácil. Ele acordava, batia, ninguém pedia nada, porque ele não tinha estrutura para fazer nada. Ele caminhava com as pernas dele, com a emenda dele, e não tinha ninguém o cobrando daquilo. Exatamente. Do espaço. Hoje eu construí algumas emendas, tivemos a comissão conjunta, apresentei as emendas e teve o não. Só que o não pra gente às vezes é sim. E aí eu fui ao prefeito, consegui trazer algumas emendas da Marta Rodrigues, do Suíca, do Augusto Vasconcelos. Sim. E amanhã às 9 horas estaremos com a prefeitura e também com os vereadores para dialogar o que é possível em relação à constitucionalidade, em relação à dotação orçamentária, para a gente construir junto o projeto. Isso que é bom, isso aí que é decente. E acaba que a estrutura fica entrando e conflitando com os interesses, né, terceiros. Eu acho legal isso. E voltando, ser oposição é muito mais fácil. Essa estrutura de emprego, de obra, é obrigação do executivo. O povo não está mais ligando para quem bota asfalto, quem não bota asfalto. O povo não está ligando para quem faz a praça, quem não faz a praça. Quem está fazendo a contenção, o povo está preocupado em quem está socorrendo ele. Infelizmente a miséria é grande. Então esse socorro, um pedido pessoal, qualquer ser humano pode dar. O pedido pessoal são os descarados da política, a verdade é essa. Entendeu? Lógico que existem pedidos pessoais de urgência, né? Estou com fome, preciso de saúde. Isso aí é um pedido pessoal que o executivo tem que atender. Mas aquele pedido pessoal, amanhã é meu aniversário, né? Que eu recebo 2 aqui, caixas. Me manda amanhã é meu aniversário. Caixas. Ainda manda o áudio e o Pix. Fio, nada ainda. Vou viajar para São Paulo, cadê não sei o quê? Isso é demanda pessoal. Isso cartinha para Gugu, né? De volta pra minha terra. Melhor, né? O nosso pedido pessoal é o pedido pessoal de socorro. Isso aí sim a gente atende. Mas esses pessoais o Pix, sabe, esse do Pix aí não ajudou não, né? Foi péssimo, péssimo. Mas não tem nada na conta, então pode pedir aí que é só áudio, eu dou até risada. E o Pix, mas eu acho falando disso, mas o crescimento de líder comunitário bombou, né? E, inclusive o título, né? Líder comunitário. Na verdade, Gabriel, a gente tem um trabalho muito institucional, né? Como eu nunca tive estrutura do executivo, eu nunca tive estrutura para abarcar os líderes comunitários. Lideranças essas que são acostumadas a emprego, a obra, a estrutura financeira orçamentária. Como eu sempre fui oposição, eu não tinha emprego, eu não tinha obra. Inclusive estou aprendendo isso agora, né? Poder pedir um emprego, poder pedir uma obra executiva e acontecer. E vem acontecendo com bastante frequência, até porque as áreas que a gente milita são áreas de esquerda. E essas áreas são representadas por um vereador que tem um pensamento de centro, de direita, de evolução e de crescimento. Então, eu nunca consegui ter lideranças ao meu redor. Se hoje eu tenho um projeto na Mata Escura, foi porque na Mata Escura eu realmente me juntei com parceiros e um parquinho que deveria ter sido feito pela prefeitura, quem fez fui eu. Se na Mata Escura hoje a gente tem uma estrutura, foi porque a gente com parceiros conseguiu alugar uma sede e junto com parceiros construir um trabalho social. Então eu nunca consegui delegar a minha responsabilidade em fazer o trabalho e pedir voto a uma liderança, porque eu nunca tive essa estrutura. Então eu sempre tive que estar presente, eu sempre tive que estar no aperto da mão e no asfalto do sapato. Esse é o grande trunfo da oposição, que consegue viabilizar seus projetos políticos sem essa história de PIX, sem essa história de obra, sem a estrutura que hoje alguns outros vereadores se elegem com isso e pouco contribuem para o legislativo, né? Outra pergunta, Bruno Reis agora vai anunciar o aumento do transporte, né, da passagem. Já estão preparando o couro? Na verdade, o Estado tem que contribuir. Eu sou os maiores defensores da gente discutir e rediscutir todas as anistias, compensações e isenções que foram, né, destacadas para o governo do Estado. Hoje a tarifa do metrô, na divisão, o Estado fica com mais. O diesel que é vendido para as empresas de ônibus, o Estado
ele consegue aplicar uma alíquota em torno de 18%. O IPVA dos ônibus que são hoje da frota municipal, ele não é dispensado. Então, eu acho que quando a gente pensa em transporte público, a gente tem que dar as mãos. Está precário, né? O metrô, ele há 10 anos não recolhe o ISS que é devido. O presidente Carlos Muniz, na última sessão, colocou da necessidade da gente estar votando, porque já se faz 10 anos, a isenção do ISS do metrô. E eu não vou votar a favor. Eu não posso votar a favor de uma isenção de ISS, onde o município ele renuncia a uma receita, quando o governo do estado não pode renunciar a uma receita de ICMS do diesel, do IPVA dos ônibus, das outras, né, cargas tributárias, que é de competência dele. Então, lhe falo, é guerra minha. Até o fim do ano, ou a gente busca, né, equiparar, a gente busca também que todos cedam no bem comum, ou o governo do estado vai ser penalizado e a culpa em relação à tarifa do ônibus será do governador Jerônimo Rodrigues. Porque eu já deixei claro o meu pensamento. O ICMS do diesel tem que ser dispensado. O IPVA dos ônibus tem que ser dispensado. E tantas outras licenças, taxas, tributos, tanto municipal como estadual. O ACMNeto, de forma irresponsável, celebrou um TAC com o Ministério Público, onde dispensou a outorga onerosa das bacias, o ISS, a taxa da sal, renovação de frota nos anos subsequentes, e pouco disso foi cumprido. O sistema municipal é perigosíssimo, é uma bomba relógio. E a gente tem que discutir, agora o governo do estado tem que ceder. Me parece, e eu venho estudando nesse sentido, a isenção que foi dada para o governo do estado, para o metrô, para a concessão do metrô, foi de redução de alíquota, então e não de anistia total. Então, eu não sei até que ponto a gente pode cobrar os últimos 10 anos, até porque eu acredito que nunca foi escrito nem cobrado. Mas os últimos 5 a gente tem como cobrar. Então, vamos sentar, vamos dialogar, bora ajudar o povo, parar de politicagem, porque a gente está falando de trabalhador que está gastando R$10 por dia para ir e voltar do trabalho, bicho. Quando pega duas conduções. Quando pega mais, duas. Quando pega 4, é R$20 por dia. É mais do que um prato de comida. É muito mais do que qualquer... Né? Representa isso aí... 6%, 3% do salário mínimo. Salário mínimo. Entendeu? Então, vamos discutir. Está na mesa. O governador Jerônimo Rodrigues já foi convidado para discutir sobre essa pauta. Bruno Reis está na guarda e nada foi feito. Existem alguns princípios do direito tributário que antecedem a validação, a legitimação da lei. E a gente está desprezando isso no momento que a gente empurra com a barriga. O vereador Cirinho, então, vai encabeçar essa luta agora. Isso é uma luta que eu encabecei no passado. O TAC que o prefeito, ex-prefeito da ACMNeto celebrou com o Ministério Público foi levantado na casa na época. Inclusive passou batido. Isso aí foi pauta de meses de diálogo, onde só eu me posicionei em relação a essa assinatura indevida. Inclusive poderia ter acarretado uma improbidade administrativa, só que não foi levado adiante, até porque a gente não faz política com fígado, a gente faz política no crescimento, e o ACMNeto, em relação ao transporte, estava querendo salvar o transporte, então meteu os pés pelas mãos, mas estamos de olho. O presidente Carlos Muniz me otorgou não, que não foi com pecúnia, mas já me incumbiu da gente estar tratando disso, e eu vou tratar disso de forma que o Estado ajude. Esse é o caminho que a gente vai buscar. Vai ser luta, viu, vereador? Já venho sentando com o jurídico das bacias. Eu tenho sentado com alguns pares, seja com os presidentes de sindicato. Existe ainda uma rescisão trabalhista que não foi cumprida na totalidade por causa dos empresários de ônibus. Inclusive foi pauta da paralisação, né? Que inclusive foi pauta da paralisação, que na pessoa física continuou com muito dinheiro, na pessoa jurídica devedores.
mas tem que cumprir com suas obrigações. E não é o prefeito Bruno Reis que tem que cumprir. O prefeito Bruno Reis tem ido para Brasília quase que semanalmente para tratar desta pauta, para buscar recurso, buscar subsídio. O governo do estado ele já faz a complementação da tarifa do metrô, né? Então, para isso, a gente tem que sentar na mesa, botar os números na mesa e conseguir um transporte público municipal gratuito. Eles falando em valores, se a gente destrinchar os valores da passagem, eu digo de subsídio, quanto o estado paga, quanto a prefeitura entra. Eu tinha esse número no passado, hoje eu não tenho esse número, mas lhe garanto que mais de 60% da tarifa ela é do estado e nessa proporção, 60-40, acredito eu. Não tenho esses números, já tive esses números, mas posso levantar para o segundo momento, a gente voltar aqui já lá. Com tudo na ponta do lápis. Na ponta da língua. Só para discutir esse assunto que vai render. Vereador, o senhor é novo, mas no seu planejamento pessoal, na sua trajetória, o senhor se vê vereador ou prefeito da capital ou de outra cidade, ou o senhor vai ficar no legislativo, deputado federal, deputado estadual, por aí? Tem escolhas que não passam pela gente. Eu não imaginava ter sido candidato na última eleição. Acabei decidindo por ser candidato pelo movimento que eu me encontrava. Graças a Deus tivemos um resultado expressivo. Mas hoje o único formato que eu pretendo estar buscando e renovando é meu mandato de vereador, porque eu preciso me manter em mandato e buscando sempre crescimento. Mas vai que Deus prepara isso pra gente, né? Vai que Deus me quer em Salvador. Vai que não era para eu ter sido candidato mesmo ano passado e que agora a gente vai buscar uma votação expressiva. O seu partido pode te lançar aí agora como vice de Bruno Reis também. Tudo é possível na Constituição. Tudo é possível, a política tudo é possível, né? Inclusive conversar com o Neto é possível. Vai sair um santinho, você, Neto e Bruno Reis. Não, aí você pegou pesado. Será que eu vou pegar o santinho que fazer gozação e desse aqui, ó? O vereador Cidinho aqui, colado. Já pensou, rapaz? Aí tem que ser, aí a pauta maior do que a do transporte municipal. Aí tem que ser anos e anos discutindo. Imagine entre os pares lá como é que não vai ser, né? Mesmo. Vereador, estamos chegando no final do Jurapod aqui. Fique e faça suas considerações finais aí. Meu irmão, como é que faz para encontrar o vereador? Nas redes sociais, Cidinho, no meu celular 987702171, no do assessor 999834712. Não vai dormir, vou dar o de Gabriel agora também. Mas estamos às ordens. Sim. Sinceramente, é um prazer poder ouvir, dialogar. E mais do que tudo, estar aqui presente com você, Jura, que eu não conhecia. Gabriel conheço já de longas datas. Mas falar de política, Gabriel falar de toma movimento... cerveja, Gabriel. Não, aí ele toma mais que a gente. Lá ele. Cerveja mesmo. Mas é rubro-negro. E foi um encontro e aí já sai ganhando, né? Viu? O nosso encontro estava marcado aqui. Verdade. Indas e vindas, não foi, Júlio? Mas no final demos certo de beber dessa fonte aí do vereador. E vou até recomendar para alguns pares, pessoas que realmente não escondem o jogo, pessoas que realmente querem falar e buscam identidade com quem está na outra ponta, que são, né, os seguidores. Sim. Mas estamos aqui às ordens, tenho 38 anos de idade, já tenho 10 anos de política, né? Institucional. Aprendeu rápido. E estamos na guerra aí para poder ser reconhecido. Tudo que a gente busca é ser reconhecido pelo povo, porque por Deus, a gente, graças a Deus, já é há muitos anos. E tenho certeza que quem tem Deus no coração, quem torce pelo sucesso do outro, quem quer paz, amor, quem quer que as coisas dêem certo, tem muita coisa na vida planejada. Então, mandar um abraço para Morena, mandar um abraço para a galera toda, Foca. Mas são amizades antigas que a gente, né, cultiva, assim como a gente faz com nossos eleitores, com nossa capital, que é Salvador. E tenho certeza que o resultado nas urnas, não só para o vereador Cidinho, como para o prefeito Bruno Reis, acontecerá ano que vem. E a gente terá mais 4 anos de muito trabalho para que no futuro talvez a gente possa alcançar esse sonho que você falou aí, ser prefeito de Salvador. Vereador Cidinho, obrigado mais uma vez. As portas aqui estão abertas, sempre. E aí vai contactando com o Gabriel, o restante é... Vamos embora. Ano que vem volta aqui para pedir o voto, viu? Não esqueça a mensagem do WhatsApp amanhã, depois da reunião. Pronto, amanhã
Nem celular entra na reunião. E mandar um abraço para nosso amigo Pelinho também, que fez essa ponte aí, que é o parceiro velho de guerra. Parceiro de vitória, de, cobrar, vida. Aí é o Pitbull enraivado. Aí é o Pitbull enraivado, Esse pode é. deixar muito não. Ganhei até um vídeo dele de Pitbull enraivado Foi? esses dias aí, foi. Ele vai ganhar, você vai ganhar outro vídeo. Que é foca torcendo pelo Bahia. Esse daí eu quero muito. Mas igual o cara que disse que comprou a camisa do Bahia, o Bahia ganhou, comprou a camisa de R$320. Quando foi pro jogo agora, perdeu, ele quer vender a camisa por 100. Rapaz, manda ele dar. Pra ver se alguém quer. Limpar o canto da casa. É né? isso? Valeu, meu Juninho. irmão. Até o Obrigado a próximo. todos. Tchau, você que ficou aí com a gente. Até o próximo Jura Pod. Valeu, galera. Até a próxima. E não esqueça de ativar o sininho. Tamo junto.